Meus amigos, não me interpretem errado, eu sou favorável à permanência do Vojvoda no comando técnico do Santos, mas uma coisa é necessário reconhecer: o trabalho do argentino é ruim, e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar nossa ideia, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like. É muito importante. Nos siga nas redes sociais, a gente está no Instagram, Santos Mil Grau, no Twitter, Peixão Mil Grau, no Threads, Santos Mil Grau, Facebook, Santos Mil Grau, sempre falando sobre o Peixão, e nos siga nas redes sociais, beleza? Bora para o nosso vídeo. Convido você para participar desse vídeo, falando o que você acha do trabalho do Vojvoda. Você avalia o trabalho como positivo, negativo, mediano? O que você acha que pode melhorar? O que você acha que está sendo bem feito? Eu vou dar os meus 2 centavos, mas já adianto a conclusão. O trabalho é ruim. O Santos venceu a sua última partida contra o Noroeste, uma partida que nos livrou, da briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e nos dá a esperança de classificar o Santos, né, para a fase final do campeonato, a fase de mata-mata. E para isso a gente precisa vencer o Velo Clube na Vila, na última rodada, o que não é o maior dos desafios, e também depende de uma combinação de resultados que não é tão difícil de acontecer. Tá? Pode não acontecer? Pode. Mas ela também pode acontecer. Então o Santos tem esperanças. O que acontece é o seguinte: essa vitória contra o Noroeste foi uma das poucas vitórias do Santos que me deixou muito irritado. Eu fiquei muito irritado com essa vitória do Santos contra o Noroeste. Primeiro porque é o Noroeste, com todo respeito ao Noroeste. O Noroeste é um time da 4ª divisão do futebol brasileiro e é um time que jogou com 1 a menos durante o segundo tempo inteiro e no segundo tempo jogou melhor do que o Santos. O Santos termina o jogo tomando um amasso, se urinando ali para segurar um resultado contra um time fraco de 4ª divisão com 1 a menos, tomando bola na área o tempo todo e sofrendo para não tomar gol de bola aérea, tomando um amasso no final, essa é a verdade, com jogadores mortos como o Roleiser, e assim, vergonhoso. O final de jogo do Santos foi vergonhoso, um negócio ridículo. E aí não dá para falar que esse time é bem treinado, né? O time não ganhou uma bola aérea nesse último jogo contra o time da 4ª divisão, tomando amasso de um time de 4ª divisão com 1 a menos. Assim, é muito feio. A campanha do Santos do Vojvoda, ela tem 27 jogos desde que o Vojvoda chegou, 8 vitórias, 12 empates, 7 derrotas. Assim, é muito pouco. Eu esperava muito mais do Vojvoda. Que, assim, tem muita gente que defende ele como se fosse o reinventor da roda, como se fosse um grande treinador. E ele é um treinador mediano, comum, como qualquer treinador. Tem suas teimosias, tem suas manias, faz uma série de escolhas erradas como qualquer outro treinador. É que tem gente que chama ele de burro, professor Pardal. Eu também acho que ele não está nessa prateleira. Acho que ele é um treinador mediano que mostrou ter qualidades, inclusive no Fortaleza. Em algumas temporadas, ele começou a temporada muito mal, com o Fortaleza, inclusive, figurando na zona de rebaixamento. E no segundo semestre ele recupera e chegou até a levar o Fortaleza para a Libertadores. Então eu acredito que a sequência do trabalho dele pode nos render frutos lá na frente. Mas é inegável que ele precisa melhorar. E ele precisa melhorar com o que ele tem. Tá? O José Aldo ele recusou vir para o Santos. Ora, quem diria? O jogador recusou trocar um time que está na Libertadores por um time que briga contra o rebaixamento no Paulista, no Brasileiro, ano sim, ano também. Mas quem poderia imaginar, né? Dinheiro não é tudo, gente. O José Aldo ele preferiu o projeto do Mirassol ao projeto do Santos, do Marcelo Teixeira e do Alexandre Galo, que acha que qualquer jogador que viu um salário maior vai trocar o seu clube para vir para o Santos. Não é assim, o futebol mudou, né? Mas mesmo assim, eu entendo que o elenco do Santos ele tem suas deficiências, e não são poucas. Mas o elenco do Santos não é horroroso como algumas pessoas pintam. Eu acho que o Vojvoda ele tem obrigação de extrair mais deste elenco que ele tem em mãos. Sim, tá? Ontem foi a primeira partida que o Bom Tempo fez como titular sob o comando do Vojvoda. E acho que ele mostrou que ele merece ter mais chances. Não sei se como um titular absoluto. Ele precisa evoluir em alguns aspectos, principalmente sem a bola, principalmente no momento defensivo. Mas com a bola ele mostrou que tem muito talento, que pode fazer a diferença. O passe que ele deu para o Igor Vinícius no gol do Rony foi um passe assim de grande jogador. A gente não pode abrir mão do talento do Bom Tempo. E ele era meio que escanteado pelo Vojvoda até agora. Tudo bem, teve seus problemas
físicos e tudo mais, mas espero que agora que ele retornou, agora que ele se mostrou, se provou valoroso em campo, sendo fundamental em um dos gols da equipe contra o Noroeste, que o Vojvoda pare de deixar ele tão escanteado e passe a dar mais minutagens, inclusive mais chances para o jogador como titular. Existem outras deficiências, o Santos precisa, obviamente, ser criativo e com os poucos recursos que tem, conseguir alguns reforços para o Vojvoda, principalmente na zaga. A nossa zaga é sofrível mesmo, mas eu acho que nos outros setores a gente tem alguns valores interessantes. A gente tem um grande goleiro, as laterais a gente tem alguns laterais que assim, não são espetaculares, mas quando jogam bem não comprometem, como o Escobar, como o Igor Vinícius. A gente tem o William Arão, que quando voltar é titular absoluto desse time. A gente tem o Bom Tempo, que é um jogador, um menino que tem muito valor. O Neymar tá voltando. O Barreal é um jogador interessante. O Rony é um jogador interessante. Que Barreal e Rony não são craques? Não são. Mas são jogadores interessantes, que tem lugar em outros times da primeira divisão. Gabigol é um jogador oportunista. Tem muita gente criticando o Gabigol, mas eu não vou criticar ele. Ele teria feito ontem o seu 5º gol no Paulista. Ele fez um gol contra o Novo Horizontino, fez um gol anulado contra o Novo Horizontino, fez um gol contra o Corinthians, fez um gol anulado contra o Corinthians e fez um gol anulado contra o Noroeste. Ou seja, quando a bola chega nele, ele está voltando para dentro. Era para ele ter 5 gols já no Paulista. Né? Ele balançou as redes 5 vezes. Em 3 dessas 5 vezes o gol foi anulado. Corretamente anulado, é verdade. Mas, enfim, o Santos tem bons valores no seu elenco. Tem o Miguelito, que é um menino que vem cada vez mais mostrando o seu valor. Né? E aí tem no banco peças como o Robinho Júnior, que não é um craque, não joga tão bem como o pai, mas principalmente em jogos na Vila Belmiro ele consegue incendiar o jogo. O Tassiano não é um craque, mas o Tassiano é um jogador oportunista. Então eu acho que existem valores no elenco do Santos. E o Vojvoda, com o que tem, ele precisa sim extrair mais. Precisa fazer esse time jogar melhor. Melhor o suficiente. E não é melhor o suficiente para golear o Flamengo. Não é melhor o suficiente para atropelar o Palmeiras. Mas, pelo amor de Deus, ontem a gente passou vergonha, passou sufoco contra o time da 4ª divisão, da Série D, jogando com 1 a menos. Então é muito evidente que o time do Vojvoda é mal treinado, é muito evidente que o trabalho do Vojvoda é ruim e precisa melhorar. Defender a permanência dele no Santos não é passar pano, não é passar a mão na cabeça do treinador para toda escolha que ele faz, não. O Vojvoda erra. O Vojvoda escolhe errado, escala mal, troca mal. A bola aérea do Santos é uma porcaria. Tudo isso precisa melhorar com certa urgência, porque o Campeonato Brasileiro já começou. E o Santos já está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, sim, eu sou partidário, sou defensor da continuidade do trabalho do Vojvoda no Santos, mas eu acho que com urgência melhoras precisam acontecer. O trabalho do treinador precisa melhorar urgentemente. Ele mostrou que tem qualidade. Ele já fez isso no Fortaleza, começando mal e melhorando, consequência, tendo tempo para treinar, para implementar suas ideias, levando o time até a Libertadores. Espero que ele consiga fazer isso também com o Santos, que tem um elenco deficiente, que tem um elenco com carências, mas não tem o pior elenco do Brasil, nem o pior elenco do Campeonato Brasileiro. Tá? Eu acho que o elenco do Santos ele é mediano para o nível da Série A, com suas deficiências, mas também com algumas peças muito boas. Então, com o que ele tem, ele precisa extrair mais. O Santos precisa jogar um futebol melhor. Tem obrigação. Quero saber se você concorda, se você discorda, deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, @Santos Mil Grau no Instagram, @Peixão Mil Grau no Twitter. E é isso aí. Aguarde nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Pra cima deles.